Estudar é preciso. Estudar não é opção. Estudar é preciso. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para gravar mais esse vídeo, né? Estudar é preciso. E nós vamos pegar o texto da figueira. É isso mesmo. O texto da figueira tem dois textos básicos que aparecem na passagem da figueira. Um deles é Mateus, capítulo 21, versículo 19, que diz que Jesus teve fome e foi até a figueira e chegando lá só tinha folhas, não tinha fruto e assim ele mandou que ela secasse. Mas quando você vai ver esse texto em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 13, principalmente o versículo 12, ele fala assim que não era tempo de figo. Poxa, como Jesus queria que uma figueira tivesse figo fora do tempo de figo? Como é que explica isso? Jesus foi injusto. É a explicação de muitos incrédulos ou muitas pessoas que não creem na Bíblia, mostrando aí que Jesus pecou. Como você responderia a essa questão? Estudar é preciso. Primeira coisa que você precisa é estudar a figueira no tempo de Jesus. Como essa árvore frutífera, as características que ela tinha naquele tempo. Porque não adianta estudar figueira no nosso contexto de Brasil, nos tempos de hoje. Você tem que voltar, fazer uma exegese e buscar também o contexto histórico, cultural, vegetativo da época. Quando você vai ver ali onde Jesus estava andando naquela época, as ruas eram ladeadas de figueiras. E ele ia andando com seus discípulos ali pela uma das ruas, uma das alamedas, uma das estradas, e ele chegou de longe uma figueira que tinha o quê? Que tinha folhas. E aí ele falou, bom, peraí, se uma figueira tem folhas, significa que ela tem frutos. Porque a figueira no tempo de Jesus, quando ela não tinha frutos, era o tempo da entre-safra, o tempo que ela não produzia, caíam todas as folhas, elas ficavam só os galhos. Então você se imagina andando por uma estrada, você vai olhando para um lado, olhando para o outro, né? E você começa a ver todas as figueiras sem folhas nenhuma, todas peladas, né? Todas só os galhos, e de repente de longe você avista que é uma figueira com folhas. O que significa isso? Eu tenho frutos. Então Jesus falou, vamos até lá comer o fruto. E quando Jesus foi até lá e abriu as folhas da figueira, ele viu que não havia fruto nenhum. Ou seja, ela estava anunciando algo que ela não era. Ela estava anunciando algo que ela não tinha. Uma árvore frutífera que tinha frutos, ela não tinha. Eu tenho uma palavra que eu prego a respeito desse texto que fala que cachorro que muito late não morde. Pois é, tem muita gente anunciando, falando, se exaltando e proclamando que tem muitos frutos. E quando você se achega perto dessa pessoa e começa a entrar profundamente na sua vida, você vê que não é nada disso, que ela é uma pessoa estéril, ela só tem fachada. E o que nós mais temos hoje são pessoas com fachada. Por isso você tem que examinar bem, você tem que avaliar bem as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que dizem muitas coisas e quando você vai ver não fazem nada do que dizem, não tem nada do que dizem ter e não são nada do que dizem ser. Esse é o ensinamento desse texto da figueira. Mas se você não tem esse conhecimento, se você não vai estudar, você vai inventar outros tipos de resposta, como muitos pastores eu já vi fazendo. Então, em nome de Jesus, meu irmão, estudar é preciso, para que você possa ter uma interpretação adequada do texto dentro do seu contexto, para que ele não vire um pretexto. Estudar é preciso.